Olá pessoal, sejam bem-vindos às nossas aulas de matemática. Eu sou o professor Fernando Barnabé e vou estar aqui com vocês discutindo alguns dos assuntos dessa temática. Espero que vocês aproveitem. Vamos lá, vamos começar o nosso trabalho falando um pouquinho sobre probabilidade. Vamos começar a definir um pouquinho o que é probabilidade e tentar trabalhar algumas dessas situações frente, é claro, a uma questão do Enem. Então vamos começar com a questão referente à análise de dados. Então vamos começar aqui com esta questão que falava um pouquinho sobre a vida na rua como ela é. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome realizou, em parceria com a ONU, uma pesquisa nacional sobre a população que vive na rua, tendo sido ouvidas 31.922 pessoas em 71 cidades brasileiras. Nesse levantamento, constatou-se que a maioria dessa população sabe ler e escrever, que apenas 15,1% vivem de esmolas e que, entre os moradores de rua que ingressam no ensino superior, 0,7% se diplomou. Outros dados da pesquisa são apresentados nos quadros abaixo. Então nós temos ali os gráficos com as informações. A partir dos gráficos nós temos que no universo pesquisado, considere que P seja o conjunto das pessoas que vivem na rua por motivos de alcoolismo, drogas, e Q seja o conjunto daquelas cujo motivo para viverem na rua é a decepção amorosa. Escolhendo-se ao acaso uma pessoa no grupo pesquisado, e supondo-se que seja igual a 40% a probabilidade de que essa pessoa faça parte do conjunto P ou do conjunto Q, então a probabilidade de que ela faça parte do conjunto intersecção, ou seja, de P e Q, é igual a... As alternativas estão ali. Então 12, 16, 20, 36, 52%. Então temos as alternativas. Bom, pessoal, importante a gente entender o seguinte: quando a gente fala de probabilidade, eu estou falando da chance de algo acontecer, tá certo? Então, independente da questão que nós temos ali, é importante analisar isso. Quando eu falo de probabilidade, eu estou falando da chance de algo acontecer. E quando a gente fala de chance, uma das coisas que mais nos remete aí, é claro, chance de ficar rico. Então, vamos pensar um pouquinho sobre essa situação. Chance de ficar rico, um dos melhores exemplos que nós temos aí é a questão da própria Mega Sena, que é um dos concursos mais concorridos aí no Brasil, e a gente tem uma tabela com algumas chances da gente ter essa possibilidade de ganhar ou não. Isso, é claro, depende do número de jogos que eu fizer. Conforme eu vou aumentando o número de jogos, as minhas chances, né, a minha probabilidade de acerto, ela acaba aumentando. Falar, mas espera lá, o nosso número está diminuindo. Claro, a sua chance era de 1 em 50 milhões e tal. Conforme você vai aumentando o número de apostas, a sua chance passa a ser de 1 em 10 mil. Então, essa probabilidade está aumentando, quando essa fração acaba ficando com o seu denominador, ou seja, a parte de baixo da fração menor, tá certo? Então, só para a gente entender um pouquinho dessa questão, a probabilidade ela vai começar a ser alvo de estudos ainda no século XVII, então a gente ainda vai ter situações como essa, pensar um pouquinho essa ideia da probabilidade. E, é claro, ela nasce muito com a ideia dos jogos de azar, ou seja, com a chance de eu acertar o número de cartas que vão aparecer numa determinada jogada, qual o número que vai aparecer num lance de dados, essas chances começam a ser discutidas. Então é bem importante que a gente identifique esse tipo de situação. Nos jogos de azar, essa prioridade acaba sendo maior, ok? E aí vem uma questão importante. É a questão da diferença entre ser provável e ser possível, né? Então, se a gente for levantar questões com relação a ser provável ou ser possível, pensando na ideia de probabilidade, se é impossível, quer dizer que eu tenho probabilidade zero de acontecer, tá certo? Ser improvável, a gente está pensando em algo que tem uma probabilidade muito pequena, como a gente viu no caso da Mega Sena. A probabilidade era muito pequena. Aqui a gente está falando um pouquinho dessa questão. É possível que o meteoro caia hoje no pátio de minha escola? Bom, aí vem a pergunta. Possível é, né? Se a gente for pensar, possível é possível. Agora, é provável? Aí vem a pergunta. Será que é provável que vai cair um meteoro no pátio da minha escola? Bom, as chances são mínimas, são muito pequenas, mas há chance. Então é importante a gente entender isso. Se há chance, então possível, né?
A gente pensar, possível é, provável, aí é claro que não. Aí a gente está falando que não tem essa probabilidade, a probabilidade muito pequena, então a gente chama isso de provavelmente não vai acontecer. E aí como é que a gente vai pensar nessa certeza ou nessa incerteza das coisas acontecerem? É importante a gente entender. Essa certeza ou essa incerteza vão ser definidas sempre pelo número de possibilidades, ou seja, o número de resultados favoráveis e o número de resultados possíveis. Ou seja, vamos pensar no lance de um dado, tá certo? Quando eu lanço um dado, eu tenho ali 6 possibilidades. Eu tenho de 1 a 6. Então, vou pensar no número de resultados favoráveis. Qual a probabilidade de eu tirar um número par? Então, número par eu tenho 2, 4 e 6. Então, eu tenho 3 números favoráveis para 6 resultados possíveis no total. Então, eu tenho 3 para 6, eu vou ter 50% de chance. Essa é a definição clássica que a gente chama de probabilidade. Existem algumas outras, mas a gente vai trabalhar matematicamente com ela para a gente entender um pouquinho dessa organização. Pensando nessa certeza, é claro que isso vai valer tanto para dados, quanto para cartas, quanto para outras situações que vão aparecer aí para a gente. A gente tem algumas questões de probabilidade referentes à genética. A gente vai ter muito dessa presença, referência genética, né? Probabilidade de nascer com olhos claros, probabilidade de nascer com uma doença que é geneticamente transmitida, né? Por conta dessa herança genética, né? Então é importante a gente entender essa probabilidade. Inclusive a probabilidade de nascer homem, mulher, né? Todas essas referências na genética são bem interessantes para a gente estudar probabilidade, ok? O baralho é uma das melhores ferramentas que a gente tem para poder discutir esses aspectos. E, é claro, como eu falei nos jogos de azar, os dados também vão nos dar muitas dessas pistas. Importantíssimo que a gente entenda isso, ok? Então, quando eu vou lançar um dado, como eu já falei para vocês, eu tenho 6 possibilidades. 6 possibilidades ao todo. Se eu quero saber a probabilidade de obter um número par, como a gente já disse aqui, eu vou pensar em quais desses números, na minha totalidade, eu tenho um número par. E ali eu tenho quem? 2, 4 e 6. E aí eu vou analisar 3 em 6. Ou seja, simplificando a fração, eu tenho meio ou 0,5, que seria a mesma coisa que 50%. Ok? Quando eu penso no lançamento em sequência, ou seja, de 2 dados juntos, aí a gente tem uma outra organização. Por quê? Porque o meu número de possibilidades aumenta. Então eu tenho que analisar sempre, dependendo da situação, eu tenho possibilidades específicas. Para um dado, eu tenho 6. Para 2 dados lançados, eu tenho todos esses pares aqui intercalados. Eu posso ter 1 e 1, eu posso ter 1 e 2, eu posso ter 1 e 3. Eu tenho todas essas possibilidades, né? E aí, claro, quando eu penso nessa relação, eu tenho que lembrar que se eu joguei 1 e 4, eu posso ter 4 e 1 também. Vem aqui comigo então para a gente poder dar uma olhada. Olha lá, pessoal. Olha aqui comigo. Para a gente poder organizar isso, a probabilidade de lançar 2 dados em sequência e obter 2 números pares, ou seja, eu vou jogar o primeiro, vai ser um número par, e vou jogar o segundo e vai ser outro número par. O que eu posso fazer? Eu posso analisar esses 2 números pares, então eu teria aqui 9 possibilidades em 36, que seria um total. Na verdade, simplificando, eu tenho 1/4, ok? Ou 0,25, que seriam 25%. Beleza? Muito bem. Segura lá, pessoal. Para a gente voltar para essa ideia de um dado sendo lançado, se eu lançar um dado e obter a probabilidade dele ser par ou divisível por 3, então a gente tem 2 probabilidades sendo adicionadas. Então, nessa organização, eu tenho que pensar em quem? A probabilidade dele ser um número par, a probabilidade dele ser divisível por 3, e eu tenho que tirar essa probabilidade dele ser as duas coisas ao mesmo tempo. Dele ser número par e divisível por 3. Então, eu tenho que tirar essa informação, tá certo? Dentro dessa relação, ficou um pouquinho deslocado aqui as nossas frações, mas 3 sobre 6, 2 sobre 6 e 1 sobre 6. Ou seja, eu tenho 1/6 de chance de ter um número que seja divisível por 3 e par, que é o caso do 6. No fim das contas, é isso que a gente tem de informação. Esse 6 aí. E aí eu vou ter 4/6 ou 2/3 de chance para essa situação. Pensando nessa organização, a probabilidade da união de eventos. E é isso que a gente vai usar para a gente pensar a nossa questão do Enem lá à frente, tá ok? Probabilidade da união é a probabilidade de cada uma das situações acontecerem menos da intersecção. Nesse diagrama aqui a gente percebe bem isso. Probabilidade do A, do B e o que a gente tem em comum entre eles, ok? Vamos seguir. Voltando para a questão, a gente tinha visto lá,
a gente tinha todos os dados que o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome tinham fornecidos para a gente naquela questão do Enem. Então, para a gente organizar isso, ela realizou em parceria com a ONU a pesquisa, 31.922 pessoas ouvidas. Tem muita informação aqui, só que ele traz dados extremamente importantes que estão aonde? Estão no nosso gráfico. E é ele que vai acabar importando muito para a gente, principalmente pelo comando da questão. Isso é bem importante da gente analisar, o comando dessa questão. Então, a gente vai voltar para o gráfico aqui na sequência, mas olha lá. No universo pesquisado, a gente tem que considerar P sendo o conjunto das pessoas que vivem na rua por motivos de alcoolismo e drogas. Então, alcoolismo e drogas é essa faixinha vermelha aqui de 36%. Quando a gente volta para cá, que seja o conjunto daquelas cujo motivo para viverem na rua é a decepção amorosa. Bom, isso quer dizer que tem gente que está na rua por decepção amorosa e também deve ter problema com alcoolismo e drogas. Então, deve ter uma relação entre elas também. Então, eu não posso achar que elas são totalmente distintas. Eu vou ter que analisar isso, né? Escolhendo, se é o acaso, uma pessoa no grupo pesquisado e supondo-se que seja igual a 40% a probabilidade de que essa pessoa faça parte do conjunto P ou do conjunto Q, ou seja, se eu juntar todo mundo num grupo só, a probabilidade de fazer parte desse conjunto conglomerado seria de 40%. Então a pergunta é qual a probabilidade de que ela faça parte do conjunto intersecção entre essas duas. Então, probabilidade de fazer parte da intersecção entre as duas é de fazer parte tanto da decepção amorosa quanto do alcoolismo. Olhando para aquela questão, a gente vai voltar aqui para a nossa tabela. Então, olha lá, eu tenho 36% em alcoolismo e drogas e 16% na decepção amorosa. Ou seja, 36 e 16 somados vão dar 52%. Que passam daqueles 40 lá. Então tem alguma coisa que não está batendo. Para a gente analisar isso, vamos voltar para a questão. Probabilidade de P acontecer 36%, probabilidade de Q acontecer 16% e de ser uma ou a outra, né, a soma, conjunto união, 40%. Então jogando naquela formulinha que a gente viu agora há pouco, a probabilidade das duas acontecerem de uma ou a outra, 40%. Tá ok? Probabilidade de alcoolismo e drogas, 36%, e probabilidade de decepção amorosa, 16%. Fazendo operações aritméticas, a gente vai acabar chegando aqui em 40 igual a 52 menos a probabilidade da intersecção, ok? Probabilidade da intersecção, então, vai resultar para a gente 12%. 12%, então, é a probabilidade da pessoa estar na rua, tanto por decepção amorosa, quanto pelo motivo de alcoolismo e drogas. Voltando para as alternativas, de olho nelas, a gente já vai ter ali 12%, letra A, ok? Importante a gente destacar, 16% e 36%, que são distratores, ou seja, eles também vão aparecer aí, 16, 36, 52, 20, todos eles são números que aparecem em algum momento dentro desse processo de cálculo, e é importante que a gente tenha definido qual é a resposta, que no caso é 12%, tá ok? Falamos um pouquinho de probabilidade, a gente ainda vai retomar esse assunto em outros momentos. Importante que a gente tenha entendido isso. Deixei aqui algumas informações para vocês também nesse nosso resumo da aula. Espero que vocês possam aproveitar bastante estas informações, tá ok, pessoal? Então é isso, um grande abraço a todos e até a nossa próxima oportunidade.